Fala galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal. Estou aqui hoje com um vídeo trazendo algumas dicas de estudo que realmente funcionam. Essas dicas que eu vou trazer aqui, que eu vou deixar para vocês durante esse vídeo, são dicas que vão funcionar com qualquer disciplina que você está estudando, se preparando, seja uma prova escolar, uma prova do Enem, um vestibular, por exemplo, ou até mesmo aí para um concurso público. São dicas imprescindíveis que você tem que ter em mente e praticá-las para começar a estudar e a praticá-las durante os seus estudos, tá? Então vamos começar pela primeira dica. Dica essa essencial. Qual que é essa primeira dica, professor? A primeira dica é quando você for começar a fazer os seus estudos, deixar de lado o seu celular, colocar seu celular no silencioso e guardar ele, esquecer durante aquele momento que você tem esse celular, tá? Colocar no silencioso, tirar as notificações, no máximo colocar um despertador aí, né, para dar um intervalo de estudo, para ele despertar quando deu tempo que você já almejava estudar. Mas esquece o celular, esquece qualquer forma de distração na hora do estudo. Além do celular, você pode também estar desligando um televisor, não fique assistindo TV, não fique na frente de uma TV, tentando prestar atenção, né, no que está falando na televisão. Mas o celular é um grande vilão no nosso dia a dia, e se for mal usado, tá? Ele é um grande vilão se for mal usado, porém ele é, né, um parceiro nosso também na hora de estudo. Isso aí eu posso falar posteriormente em um vídeo posterior de como usar o celular em prol do nosso conhecimento, desenvolvimento do nosso aprendizado. Então a primeira dica é essa: na hora que você for começar a estudar aí a sua matéria, a sua apostila, o conteúdo para sua avaliação, para sua prova, guarda esse celular no cantinho, esquece que você tem ele, esquece que você tem WhatsApp e redes sociais. Outra dica é o seguinte: crie sessões de estudo pequenas, né? Sessões de estudo de no máximo 30 minutos. O ideal mesmo é em torno de 25 minutos. Então aí dá para você pegar o seu celular, colocar um despertador para daqui meia hora ele despertar, e aí você vai fazer uma leitura, né? Começar a fazer a sua leitura, suas anotações, aí fazer seus estudos. Então a segunda dica é essa: não estudar o mesmo conteúdo, a mesma disciplina por longo prazo, por longo tempo. Eu varei a noite estudando, comecei a estudar 1 hora da manhã, parei de estudar 5 horas da manhã. Meu amigo, se você fez isso, você não estudou todo esse período, você perdeu, foi muito tempo. Se você não deu pausa, se você não fez uma pausa aí a cada meia hora, a cada 20, 25 minutos, você provavelmente só se cansou, seu cérebro ficou muito estagnado, né? E nada do que você leu durante esse período foi aproveitado, vai ficar na sua memória de longo prazo. Então essa é a segunda dica: planeje, crie sessões de estudo aí, né, de curto prazo, de 25 a 30 minutos. Faça um intervalo aí de alguns minutos para tomar uma água, ir ao banheiro. Aí sim você vai dar uma olhada nas suas redes sociais e depois coloca o despertador novamente e volta para mais uma sessão aí de 25 a 30 minutos de estudo, tá? Então essa é a segunda dica: divida o seu estudo em pequenas sessões de 25 a 30 minutos. Outra dica de estudo é a seguinte: monte um cronograma de estudos. Monte um cronograma de estudos, né, e siga esse cronograma de estudos. Qual que é a dica para montar esse cronograma de estudo? Tem gente que imagina o seguinte, né? Eu tenho 5 dias a semana, vou estudar segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado e domingo eu vou descansar. Então na segunda eu estudo matemática e biologia, na terça estudo química e física, na quarta português, na quinta inglês e espanhol, e na sexta história, geografia e filosofia. Um exemplo, né? Isso já é um avanço, né, do seu cronograma, mas o ideal é que você estude um pouquinho de cada um dos conteúdos todo dia. Então crie um cronograma que seja em 5 dias que você vai fazer um estudo, né, se preparar para suas avaliações, para o seu concurso público, para o Enem, para o vestibular, mas que na segunda-feira você estude um pouquinho de cada disciplina. Estude biologia, estude química, física,
faça a revisão de matemática, de inglês, de espanhol, história, faça isso. Se você achar muito as disciplinas por dia, então divida em sessões. Estude metade das disciplinas num primeiro dia, anote aonde você parou, e a outra metade das disciplinas no segundo dia. E depois de fazer o estudo, anote onde parou, e depois você recomeça o ciclo de onde você parou, tá? Isso aí você vai fazer testes e você vai chegar, né, a qual que é o seu cronograma perfeito. O cronograma perfeito de estudos varia muito de pessoa para pessoa, varia muito, tá? Mas você tem uma base. Nunca estude tudo, né? Tudo assim, um conteúdo só durante longos períodos de tempo dentro do seu cronograma. Então, muito cuidado, né? Se for fazer um estudo, né, de uma disciplina só durante o dia, que seja em tempos pequenos, com espaços para, né, vamos dizer assim, espairecer a sua mente. Então, a dica principal é essa, galera. Não estude toda uma disciplina apenas durante o dia. Crie cronogramas aí que você consiga ver todas as disciplinas durante a semana, o seu cronograma semanal. Dá para você intercalar, fazer um estudo no começo de biologia, colocar e voltar a fazer um estudo novamente lá no final do seu dia de estudo, do seu cronograma. Então faça essas manobras aí de acordo com o que você acha mais legal, melhor para você. Então essa é a outra dica, né? Criar esse cronograma de estudo aí. Além de criar esse cronograma de estudo, vem outra dica, é fazer resumos e anotações do que você está estudando, do que você está lendo. Se você está lendo aí um livro, está lendo a sua apostila, vá fazendo anotações, resumos, anotações das margens da sua apostila, do seu livro, ou pega aí o seu caderno mesmo, vai fazendo anotações e vai montando um resumo para você depois fazer uma revisão, né? Depois que você lê todo o conteúdo de biologia que vai cair na prova de semana que vem, por exemplo, você vai estar com um resumo. E aí, em vez de você ler tudo aquilo de novo na apostila ou no seu livro, aí você vai pegar e fazer a leitura do seu resumo, estudar a partir do seu resumo, beleza? Essa dica é imprescindível, fazer os resumos e fazer anotações do que você estuda. Não adianta somente fazer a leitura também ajuda a aprender, mas aprende muito pouquinho. Quando eu faço estudo ativo, lembrando que eu fazer o estudo ativo, eu anotar, né, o meu cérebro vai entender que aquilo que eu estou anotando é importante e vai começar a armazenar na minha memória de longo prazo. Isso você pode fazer também quando estiver assistindo algum documentário, algum vídeo. Não assista apenas, faça relatórios, faça anotações do que está sendo abordado, do que está sendo falado durante esse vídeo, durante esse filme, esse documentário, beleza? Esse é outra dica de estudo muito importante. Agora uma dica de estudo, outra dica de estudo que eu vou falar aqui é criar cartões de memória. Cartões de memória é você pegar, comprar no mercado ou pegar uma folha do seu caderno, recortar e colocar no lado, né, uma pergunta do que você está estudando, por exemplo, quais são os tipos de células, quais são as estruturas básicas da célula. Aí no verso você vai colocar a resposta. As estruturas básicas da célula são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, o material genético. Quais são os tipos de células, né? E no verso você vai colocar os tipos de células que você está estudando ali. E aí você vai criar uma espécie de baralho aí com cartões, e aí você vai deixar. E depois que você for terminar o estudo, você vai ter aí várias perguntas com as respostas no verso, tá? Você já fez sua anotação, já fez seu resumo e criou esses cartões aí, cartões de memória, a gente chama de cartões de memória. Então, você pega, por exemplo, tira um cartão de memória ali e lê como são classificadas as células. Aí você lembra, as células são classificadas em células procarióticas e eucarióticas. Aí você confere, procarióticas e eucarióticas, acertou, você coloca num cantinho direito, por exemplo, que é as cartas que você conseguiu acertar. Aí você vem e olha, além de ser classificado como células procarióticas e eucarióticas,
eu vou ter também as células procarióticas, e as células eucarióticas vão ser divididas em dois tipos. Quais são? Aí você vai olhar células procarióticas, bactérias, e células eucarióticas, animal e vegetal. Se você não lembrou, se você não conseguiu responder corretamente, olhou, você vai colocar no seu lado esquerdo e vai deixar ali para depois você pegar novamente esse montinho e tentar lembrar. E você vai fazer esses cartões e fazer esse estudo durante o seu dia a dia. Esses cartões tem alguns sites que você consegue fazer de graça através da internet, tá? Você faz seu jogo de memória também através da internet, tá? Mas isso aí é para quem tem mais intimidade aí com a informática, com meios tecnológicos. Mas o mais básico você pode fazer com qualquer papel que você vai descartar, um caderno velho, capa de caderno, caixa de sapato, né, que dê para escrever. Você consegue criar aí os seus cartões de memória e usar esses cartões de memórias para aprender e para estudar. E a outra dica, gente, é você ter objetivos para o estudo. Então, antes de você começar a estudar a biologia, estudar aquele tema, aquele capítulo, você tem que procurar quais são os objetivos que você quer alcançar com o estudo daquele capítulo e anotar esses objetivos, e para ver se ao final dos estudos você realmente conseguiu alcançar esses objetivos. Nós, professores, quando fazemos nosso planejamento de aula, nós temos ali todos os nossos objetivos, que é os objetivos que nós queremos que vocês tenham aprendido, né, durante as aulas, durante o passar das aulas e da realização das atividades. Vocês também devem fazer isso, mesmo estudando sozinhos. Como que você faz isso? Procura no livro, citologia, vou fazer um estudo da introdução, um estudo da célula. Então você vai ver quais são os objetivos deste capítulo. Geralmente os livros didáticos, as apostilas já trazem esses objetivos, né? Se você não consegue ver esses objetivos, é só olhar os tópicos, os temas, os títulos dos textos. Então, introdução, né, as características básicas da célula, estrutura básica da célula, classificação das células, e aí você vai anotar. E ao final do estudo você tem que entender aqueles objetivos básicos. No final você tem que estar conhecendo, entendendo eles perfeitamente. Se você não conseguir, né, entender esses objetivos, você tem que dar uma retomada no estudo novamente, tá? Então você tem que ter objetivos claros aí para o seu estudo, de quando você for começar a fazer o seu estudo, tá? E por último, para finalizar aqui, estude como se você estivesse se preparando para ensinar para alguém. Estude como se você estivesse se preparando para um seminário, mesmo que não seja um seminário. Estude como se você estivesse se preparando para estudar um amigo, um colega seu que está com dificuldade. Professor, eu não vou falar para ninguém, mas como que eu vou fazer isso? Estuda para você mesmo, estuda, tenta criar os seus resumos e vai para frente do espelho e tenta explicar o que você entendeu. Verbaliza o que você entendeu. Mesmo que comece ruim, que você se sinta inseguro, mesmo para você ali no começo, com o passar do tempo, você vai se sentir cada vez mais seguro e você vai começar realmente a ensinar. E quando você fala, você verbaliza, o seu cérebro está aprendendo também. E nós aprendemos muito mais quando ensinamos alguém do que quando eu faço a leitura do conteúdo. Então essa é a dica de ouro aí para quem está se preparando. Tem que ensinar alguém. Tem que ensinar alguém o que você estudou. Se você não quer ensinar alguém pessoalmente, temos as mídias sociais, usa aí o TikTok, o Facebook, o YouTube, usa várias, né? Cria vídeos ou abre um podcast e vai falando o que você estudou e posta. No intuito aí é você estar realmente ensinando, explicando para alguém aquilo que você aprendeu. Isso vai ajudar de uma forma tão maravilhosa que você nunca mais vai esquecer. Quando eu terminei a faculdade, eu fui para dar a minha aula. Nossa, eu tinha um medo tremendo, uma dificuldade tremenda. Tinha que fazer um monte de rabisco, fazer um monte de resumo ali, né? Ler o livro didático. Porém, depois que eu comecei a ensinar mesmo, comecei a explicar, eu vi que o lance não é aquele. Quando você vai explicar, você faz apenas um roteirinho, tudo vem, tudo flui na sua mente. E com o passar do tempo, nem roteiro mais é necessário de você levar na mão. Eu chego ali na sala, eu mesmo sei
né? Eu posso criar um roteiro na hora ali e explicar um determinado conteúdo que eu já domino, porque eu ensinei, eu aprendi realmente ensinando. Então a gente aprende realmente ensinando. Por isso que quem faz faculdade para professor, né, faz muito seminário, vai dar aula, né, sendo supervisionado por outros professores, justamente para aprender. Então, essa é a dica de ouro do vídeo de hoje. Estude como se estivesse estudando para ensinar alguém. E ensine alguém, mesmo que esse alguém seja, né, o seu espelho, ou uma câmera do celular, ou uma rede social aí, poste para quem quiser ouvir. Inclusive aceite as críticas, né? Se a pessoa for te criticar, se você errou alguma fala ali, alguém assistiu, ele vai te criticar, uma crítica construtiva, é lógico. Toda crítica a gente tem que considerar construtiva, e você vai melhorar aquilo que você errou. Então seu próprio público, seus próprios amigos das redes sociais vão estar corrigindo seus erros, vão estar te ajudando, e você vai poder estar revendo ali a sua explicação e vendo se você errou alguma coisa e voltando a fazer a sua revisão e seu estudo. Então ficamos por aqui com esse vídeo, espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos aí com dicas de estudo. Deixa nos comentários aí se você quer que eu faça um vídeo específico com dicas de estudo. E até o próximo vídeo aqui no canal Biologia Legal. Um forte abraço. Não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho se você não ativou o sininho ainda para receber as notificações. E compartilhe esse vídeo aí com seus colegas aí da escola, da faculdade, das mídias sociais. Se você achou que esse vídeo te ajudou, esse vídeo pode ajudar também muito seus amigos, seus colegas. Forte abraço. Tchau, tchau.